Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 7, de 19 de maio de 1935, Filipe, o missionário, Atos capítulo 8, versos 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que é deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém a adorar, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei eu, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirada a sua sentença. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Porém Filipe achou-se em Azoto, e indo, passando, anunciou o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Texto áureo. Filipe anunciou-lhe a Jesus. Atos 8:36. Resumo da lição. Uma ordem celestial ao evangelista Filipe, verso 26. A obediência de Filipe, verso 27. O encontro com o eunuco faminto da salvação, versos 27 a 35. Filipe pregando a salvação, verso 35. Salvação, batismo e alegria do eunuco, verso 36 a 39. As ordens de Jeová são, muitas vezes, a princípio, incompreensíveis. Filipe estava no meio de um despertamento maravilhoso em Samaria, e não era fácil para ele deixar aquele lugar. Agora, entretanto, vinha-lhe a ordem de Deus para deixar Samaria e ir ao deserto, para um caminho deserto. Incompreensível. Mas quando Deus ordena e nos mostra um caminho, faremos bem em obedecer, pois Ele tem, certamente, um serviço para nós, até no caminho deserto. Necessita-se de humildade para ir de um grande lugar e de um trabalho forte para um lugar deserto e um serviço minúsculo. Filipe, porém, era salvo, crente de fato, e por isso nenhuma murmuração ouvimos de sua parte, nem tampouco demora. Logo que teve a visita do anjo, ele se levantou e foi deixando para nós um bom exemplo. Quantas almas não serão perdidas por causa da desobediência dos crentes? É necessário tomarmos passos firmes com Deus, a fim de não corrermos na sua frente, impedindo a sua marcha, e nem tampouco ficarmos para trás. Quando esse servo de Deus chegou ao deserto, enxergou de longe um carro muito lindo. Um gentil, homem rico, preparado, superintendente, vinha caminhando de Jerusalém após a cerimônia religiosa. Caminhava, porém, sem Deus, sem salvação, mas almejando pela redenção. Ele estava lendo a palavra de Deus para, por meio dela, achar consolação. Na Samaria, Deus falou a Filipe por meio de um anjo no deserto. Ele falou pelo Espírito Santo. Bem-aventurado o crente que ouve e conhece a voz de Jesus, e em qual forma ainda fala. O Espírito ordenou a Filipe para se aproximar do carro. Então o eunuco convidou-o a subir.
Tudo está bem preparado no caminho da obediência. Filipe buscou e achou uma boa entrada para guiar este homem a Deus. Algum homem de Deus tem dito que aquele pregador que não pode pregar para 4 pessoas, não pode pregar para 4.000. Filipe sabia falar às multidões em Samaria, mas sabia também falar a um único homem no deserto. E ele não só sabia falar, mas ainda sabia dar-lhe o que necessitava: Jesus. Aquilo de que os nossos ouvintes precisam é Jesus, pois só este pode satisfazer a alma nesta vida e para toda a eternidade. Filipe não falou só da conversão e do novo nascimento, mas mostrou a salvação inteira. Todas as verdades, pois, quando chegaram à água, o eunuco já sabia que era necessário ser batizado. O eunuco foi salvo, batizado e continuou a viagem, jubiloso. Nesta passagem vemos o amor de Deus para com cada indivíduo e a direção com os seus servos. Quanto ao que sabemos, foi este homem o primeiro da África, depois da primeira vinda de Cristo, que recebeu a salvação e levou a mensagem para aquela parte do mundo. Deus ama todos os povos e quer que o mundo inteiro seja evangelizado. Entretanto, ele precisa de almas obedientes, como Filipe, para levarem a mensagem.